A época internacional de torneios portugueses a contar para o ranking mundial começou com o Open Magnesium Hockey, que a Premier Sports organizou na Academia de Ténis de Valdo Lobo, no Algarve, em colaboração com a Federação Portuguesa de Ténis. Tratou-se de um torneio do Pro Circuit da Federação Internacional de Ténis, com a categoria de Futures, que este ano passaram a ter um mínimo de $15.000 em prémios monetários, cerca de 14.000 euros, um aumento de 50% em relação aos anos anteriores. É a quinta edição desta prova, que nasceu em 2013, quando o diretor do torneio, Pedro Frazão, decidiu deixar de organizar um evento semelhante de $10.000, mas a contar para o ranking mundial feminino. O Valdo Lobo Ladies Open existiu durante muitos anos, consagrou jogadoras como a antiga top 10 mundial Carla Soares Navarro, mas em 2013 a Premier Sports quis apostar mais no ténis masculino. Em 2017, pela terceira vez em 5 anos, houve um português na final a discutir o título de singulares. Foi João Monteiro, aqui na imagem, que tentou tornar-se no primeiro português campeão, depois de Pedro Sousa ter perdido a final de 2013 e de Rui Machado também ter sido derrotado na final de 2015. A final foi arbitrada, como vimos há pouco, por João Trindade e o adversário do campeão nacional, João Monteiro, foi o espanhol Ricardo Ojeda Lara, o primeiro cabeça de série. Iniciamos o resumo desta final com o marcador em 4-1 para Ricardo Ojeda, portanto com o espanhol de 24 anos a ter já um break de vantagem sobre o português de 23 anos e com João Monteiro ao serviço. Grande ponto este do tenista português a subir 2 vezes à rede. João Monteiro é o número 570 do ranking mundial. Ricardo Ojeda ocupa o posto número 232 da hierarquia do ATP World Tour e é o jogador melhor classificado nesta prova. Mais uma grande subida à rede do campeão nacional, concluída com um bonito amorti. Era importante para João Monteiro encurtar os pontos. O espanhol estava a mostrar-se mais consistente neste início de encontro, com 30 igual, e evitou ter de enfrentar 2 breakpoints. Muito bom ataque de direita, uma direita muito spinada. Já agora diga-se que estes 2 jogadores defrontam-se pela segunda vez na carreira, depois de outra final de um Future espanhol disputada no ano passado em Cuevas del Almassora, perto de Almeria, e nessa final Ricardo Ojeda venceu por 6-4 e 6-1. 4-2, jogo portanto para o campeão nacional, ele que bateu nos quartos de final o vice-campeão do ano passado, o espanhol Roberto Ortega Olmedo por 7-5 e 6-3, e depois vergou o 6 cabeça de série, o austríaco Lucas Midler, nas meias finais por 6-4 e 6-3, isto no dia anterior a esta final, uma jornada dupla para recuperar o atraso da programação devido à chuva. Muito bom serviço do jogador espanhol. Ele tem melhor primeiro serviço do que o português. Qualquer um destes jogadores não perdeu qualquer set até chegar à final. João Monteiro tinha derrotado na primeira ronda o 8º cabeça de série, outro português, Gonçalo Oliveira, por 6-2 e 6-3. Depois, nos oitavos de final, ultrapassou o italiano Eric Crepaldi por 6-3 e 6-1. Portanto, teve 4 vitórias sobre adversários melhor classificados no ranking mundial do que ele. Quanto a Ricardo Ojeda, começou por vencer na primeira ronda o brasileiro Carlos Eduardo Severino por 6-0, 5-1 e desistência, e depois derrotou o holandês Milan Nistan por 6-4 e 6-4. Um pouco irritado, Monteiro.
E muito importante conseguir quebrar aqui o serviço do seu adversário, passar para 3-4 e agora tem serviço para igualar este primeiro set. Ricardo Ojeda, por seu lado, nos quartos de final, bateu o britânico Billy Harris por 6-4 e 6-3. E nas meias finais, eliminou o português João Domingos por 7-6 e 6-4. Foi o seu encontro mais difícil desta semana. E muito bem a aproveitar esta bola mais curta, Ojeda. Dois jogadores que, apesar de idades semelhantes, estão em fases completamente distintas das suas carreiras. O espanhol é um jogador muito mais experiente, muito mais rodado, sobretudo em finais. E pena este ataque de direito ter ido para fora, fica a enfrentar 2 breakpoints. De facto, este Ricardo Ojeda já venceu 11 títulos na categoria Future. E 2 deles em Portugal. Em 2014 em Elvas. Até derrotou na final do Roman Barbosa, que na altura era português. E a salvar um breakpoint. E pouca sorte aqui para Monteiro, porque a bola bateu na tela e traiu. Volta a perder o seu serviço e Ricardo Ojeda fica agora com serviço para fechar o primeiro set a seu favor. O espanhol tem o título mais importante da sua carreira, dos 11 que conquistou no ano passado, obtido no Porto Open, de 25 mil dólares. Derrotou na final o famoso francês Gianni Mina por 6-3, 1-6 e 7-5. João Monteiro, por seu lado, é um jogador muito menos experiente, como eu disse há pouco. E se Ojeda tem 11 títulos de Futures, o português tem apenas um, está somente na sua terceira final. Muito para fora esta direita. O portuense até ganhou a primeira final que disputou em Idenha Nova, em julho, onde derrotou 4 portugueses e depois na final bateu o francês Hugo Grenier. Pouco depois ganhou o campeonato nacional, imposto na final a Francisco Cabral. Por isso é que disse nessa altura ao jornal A Bola, tal como ao José Mourinho, que as finais são sempre para ganhar. Mas a verdade é que a sua outra final de Futures foi em novembro, a tal que ele perdeu em Espanha frente a este mesmo adversário. E este é um enorme ponto de João Monteiro. De facto, ele a explorar bem o facto do jogador espanhol gostar de fugir à esquerda para bater direitas, deixou o corredor aberto, uma grande esquerda paralela do português. Pois é, e esta era aquelas situações em que teríamos ou um breakpoint ou um set point, e é breakpoint para Monteiro. E aqui vê-se a tal experiência superior de que eu falava há pouco do jogador espanhol, uma grande subida à rede num ponto importantíssimo, ainda não tinha feito este tipo de estratégia e a funcionar lindamente. Agora 2 pontos muito curtos, portanto João Monteiro claramente apanhado de surpresa e Ricardo Ojeda a dispor do seu primeiro set point. E com esta esquerda para fora de João Monteiro encerra-se o primeiro set parcial de 6-3 para Ricardo Ojeda Lara.
estive cá desde sexta-feira a acompanhar o torneio, obviamente não só aqui as finais do que o primeiro, que é o número 1, o Future número 1 em Portugal, portanto num ano em que vamos bater o recorde de torneios internacionais Futures masculinos e ITF Women's femininos, e portanto foi pena o tempo de não ter ajudado a 100%, mas foi uns dias muito bem passados em termos de ténis, com muito bom ténis. Cada vez mais os portugueses estão a aderir a este tipo de torneios e isto, sobretudo os mais jovens, isto vai permitir que alguns deles possam mais tarde vir a tentar ser profissionais, e é esse o grande objetivo destes torneios, que os jovens tenham perto de casa, com menos custos, que possam vir competir contra, digamos, os melhores do mundo a este nível, para poderem mais tarde ambicionar a serem profissionais. O apoio que a Federação Portuguesa de Ténis começou a dar este ano foi fundamental para o aumento do número de provas. Nós, no ano passado, tínhamos cerca de 10 provas Futures e este ano vamos passar para 20 masculinas e cerca de 10 femininas. Portanto, e isso não era possível sem o apoio da Federação. Portanto, eu acredito que num futuro breve vamos ver os resultados disto tudo. A própria Federação Portuguesa de Ténis este ano apoiará fortemente a realização destes torneios em Portugal. Diria que estão confirmados já 32, portanto vamos ter entre masculinos e femininos, além do Millennium Estoril Open e do Unchala também já confirmado em Lisboa, portanto o Lisboa-Belém Open, e portanto diria que efetivamente é um grande estímulo para a Federação conseguir ajudar estes torneios e conseguir pôr os nossos jogadores portugueses a competir em Portugal, jogadores e jogadoras obviamente a competir tantas semanas em Portugal. Nosso objetivo claramente é para o ano tentar ainda subir mais o número enfim, e seguirmos os exemplos de outros países, como a Espanha, a Itália, a França, que fazem ao longo da época vários torneios desta categoria. Estas declarações merecem vários comentários, mas já estamos com imagens do segundo set. Damos um salto no marcador. Ricardo Orreda serve com uma confortável liderança de 4-1, vantagem de 2 breaks à maior. Vimos por duas vezes Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, que está no seu segundo mandato e que este ano anunciou este novo programa de apoio a quase 35 torneios internacionais em Portugal, 32 dos quais Futures masculinos ou ITF femininos. Esse apoio é vital, diga-se que inclui o pagamento de bolas Wilson US Open e também uma boa fatia do total de prémios monetários. É uma enorme ajuda para os organizadores destes torneios. Ouvimos também Rui Machado, um dos melhores tenistas portugueses de todos os tempos. Chegou a ser top 60 do ranking mundial, agora é coordenador do Centro de Alto Rendimento do Jamor. É também um dos treinadores portugueses que estiveram com o grupo de atletas do CAR no Algarve, juntamente com o Ganão, incluindo este João Monteiro. Ainda em relação às declarações que ouvimos e da importância destes torneios para os jogadores portugueses, vale a pena referir que estiveram aqui 35 tenistas nacionais na fase de qualificação e 7 no quadro principal. Finalmente ouvimos Pedro Frazão, o diretor do torneio e presidente da Premier Sports, uma empresa que ficou mais conhecida quando organizou durante 10 anos seguidos o Val do Lobo Grand Champions do ATP World Tour. Aliás, vale a pena ver que ali no corte temos o logo do ATP Champions Tour, exatamente uma reminiscência desses tempos gloriosos em que alguns dos melhores jogadores de sempre vieram ao Algarve. Foi um jogo fácil para o Orreda fazer o 5-1, muitos erros nesta fase do encontro de João Monteiro, que já parecia um pouco cansado, também algo descrente, embora sempre a lutar muito. O campeão nacional a servir para salvar esta final. Chama a atenção para este jogador, é um jogador que vale a pena seguir nos próximos meses, ele tem evoluído muito.
É preciso esquecer que há um ano ele nem tinha a certeza de querer seguir uma carreira profissional. Esteve 4 anos nos Estados Unidos a estudar, licenciou-se em Economia. Muitos erros. João Monteiro esteve mesmo nos Estados Unidos a trabalhar como treinador, enquanto trabalhava numa empresa de ar-condicionado, e está aqui a enfrentar já a Championship Point. Para já consegue salvar o primeiro Championship Point, tem outro pela frente. É um jogador do Porto, mas que agora treina em Lisboa, no CAR. E aí está mais um erro direto de João Monteiro. Vitória, o segundo Championship Point de Ricardo Ojeda Lara, parciais de 6-3 e 6-1, ao cabo de pouco mais de uma hora de jogo. Duas finais do jogador nascido em Puerto de Santa Maria, que agora reside em Valência, frente ao campeão nacional de Portugal. Duas vitórias para Ricardo Ojeda Lara, sempre em 2 sets. Vimos ali a celebração do antigo campeão de júniores de Espanha, ele que somou o seu terceiro título internacional em Portugal, depois dos alcançados em Elvas em 2014 e Porto em 2016. A cerimónia de entrega de prémios começou com o torneio de pares. Pedro Frazão entregou os troféus aos finalistas, o norueguês Viktor Djurasovic e o austríaco Lucas Midler. Perderam na final por 1-6, 6-2 e 10-5. Frente a estes jogadores, os segundos cabeças de série, o italiano Eric Crepaldi e o português Gonçalo Oliveira, que está ali de blusão azul. Receberem os prémios das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, e também do promotor Pedro Frazão, da Premier Sports. Passamos para a cerimónia de entrega de prémios de singulares. Vimos João Monteiro e agora o campeão do torneio com o seu troféu, Ricardo Ojeda Lara. Pues muy buen torneo, he estado muy cómodo toda la semana con mis entrenadores, tanto en el hotel como aquí en el club. Un día llovió, no se pudo jugar, pero muy bien toda la semana. Instalaciones y la organización. Siempre es difícil, entre jugadores de buen nivel, es difícil cerrar los partidos y bueno, que el resultado pueda ser 6-3, 6-1, pero es bastante complicado todo. Ainda sou um bocado verdinho neste mundo, estive fora e ainda só estou a jogar este tipo de torneios há 6 meses, então é estranho jogar estas finais, é estranho estar nestes momentos, ainda, apesar de ter 23 anos, ainda sou novo nestas andanças e se calhar era melhor apanhá-lo numas rondas mais iniciais, um bocadinho mais nervoso, mas penso que 2017 tem tudo para ser um grande ano. Neste piso sinto-me muito bem, mas entrei muito nervoso, foi a minha terceira final, foi a segunda final em Portugal. Muito nervoso e isso refletiu-se. Ele já é um autêntico veterano nestas finais, então tornou-se um bocadinho mais complicado. Ele sabia sempre o que estava a fazer e eu senti-me um bocado com a corda no pescoço e fui à procura de mais e mais e estava bastante errático, mas esperemos que as próximas 2 semanas sejam melhores. Tenho pena do João não ter conseguido ganhar, mas que era esse o nosso objetivo, mas acho que, enfim, foi uma final, ontem foi um dia duro para ele, com quartos e meias, e hoje, enfim, senti que estava com vontade de que os pontos durassem menos e portanto, talvez isso tenha sido a chave para não ter conseguido ganhar hoje. Correu bastante bem, tivemos cerca de 150 jogadores de todo o mundo. Para ser perfeito, foi pena só o João Monteiro não ter conseguido ganhar a final, mas de qualquer das maneiras acho que os portugueses em geral tiveram uma ótima prestação. Ainda não foi desta que um português se sagrou campeão em Valdelobos. João Monteiro perdeu na final, tal como Rui Machado em 2015 e Pedro Sousa em 2013. A vitória foi para Ricardo Ojeda Lara, que conquistou o 12º título da sua carreira. Uma dúzia completa.